Imagine uma cidade que nasceu e cresceu ao redor de uma indústria, não uma indústria qualquer, mas a Volkswagen. Assim é a cidade de Wolfsburg, que na Alemanha é quase sinônimo de carros, e claro, do lendário Fusca. Em meio ao cenário urbano construído para os trabalhadores da montadora no final dos anos 1930, um detalhe curioso começa a se formar. Não era só o ronco dos motores e o barulho das engrenagens que ecoavam no coração da cidade. Junto ao aço e ao óleo, nasce uma paixão por algo diferente. Em 1945, enquanto a Alemanha ainda lidava com os ecos da guerra, um grupo de funcionários resolveu fundar o tempo de futebol VfL Wolfsburg, chamado oficialmente de Verein für Leibesübungen, ou Clube de Exercícios Físicos. No início, os Lobos eram apenas mais um tempo regionais, disputando as divisões inferiores, mas sempre carregando consigo o orgulho de uma cidade operária e de uma fábrica que literalmente deu vida à sua torcida. Entre vitórias modestas e derrotas dolorosas, o Wolfsburg persistiu. E foi na década de 1990 que a sorte finalmente começou a sorrir para os alviverdes. Em 1997, o clube conquistou seu primeiro acesso à Bundesliga, entrando oficialmente para a elite do futebol alemão. Não foi fácil, mas aquela torcida, que sempre lotou o estádio, sabia que o impossível não existia para um tempo nascido no quintal de uma fábrica. Porém, nada poderia ter preparado os torcedores para a temporada mágica de 2008-9. Sob o comando do experiente técnico Felix Magath e com uma dupla de ataque implacável formada por Grafite e Edin Dzeko, os Lobos fizeram história ao conquistar seu primeiro e único título do campeonato alemão. Com aquele elenco estrelado e uma torcida vibrante, o clube começou a sonhar alto, até em competições europeias como a Liga dos Campeões. Naquele período, Wolfsburg parecia viver um verdadeiro conto de fadas. Mas, como em toda boa história, os ventos podem mudar. Em 2014-15, a equipe voltou a brilhar e trouxe para casa a Copa da Alemanha, derrotando o Borussia Dortmund em uma final eletrizante. Mas a partir daí, o ritmo começou a desacelerar e o Wolfsburg se viu em um novo cenário, a luta para permanecer na elite com uma sequência de temporadas irregulares que quase o levou de volta à segunda divisão. No entanto, se os torcedores dos Lobos são bons em algo, é em resistir, assim como os trabalhadores que ergueram a cidade e deram a vida para a fábrica. Mas a jornada dos clubes industriais não termina aqui, e ao lado do Wolfsburg, em outro ponto da Europa, mais especificamente na Holanda, existe um clube que também nasceu em meio ao barulho das fábricas, este de eletrônicos. Viajamos agora para Eindhoven, na Holanda, onde postes e prédios refletem o brilho característico de uma empresa que mudou o mundo, a Philips. Fundada em 1891, a Philips trouxe à cidade não apenas empregos, mas uma verdadeira revolução tecnológica. Nesse contexto de inovações e ideias revolucionárias, surge em 1913 um clube para os trabalhadores da fábrica, em comemoração ao centenário da independência holandesa. Nasce então o PSV, Philips Sport Vereniging, ou Associação Esportiva Philips, no bom e velho português. Desde o início, o PSV carrega consigo não só o orgulho de Eindhoven, mas o nome de uma marca que se tornou global. Mas, como em qualquer boa história, os primeiros anos foram de muita luta, com o clube galgando divisões e enfrentando uma dura resistência dos grandes clubes de Amsterdã e Roterdã. No entanto, o que diferencia o PSV é o seu espírito combativo, a vontade de provar que, mesmo com recursos limitados, eles puderam enfrentar os gigantes do futebol holandês. Esse espírito logo se traduziria em uma escalada meteórica que levaria o clube a desafiar e vencer os maiores nomes do futebol europeu. Na década seguinte, com a chegada do técnico Guus Hiddink, o PSV aprimorou ainda mais suas categorias de base e se transformou em uma verdadeira máquina de futebol. O clube conquistou 4 títulos da Liga Holandesa e 3 Copas da Holanda, mas o ponto mais alto ainda estava por vir. Em 1987-88, o PSV brilhou ao conquistar a tríplice coroa, o Campeonato Holandês, a Copa da Holanda e a cobiçada Liga dos Campeões. O título europeu veio em uma tensa final contra o Benfica, vencido nos pênaltis por 6-5, após um empate em 0-0 no tempo regulamentar.
Esse foi o ponto máximo do PSV, que se distribuiu como um dos clubes mais temidos da Europa. Nos anos 90, nomes como Romário e Ronaldo Fenômeno passaram pelo PSV, fazendo história e atraindo olhares para o clube. No entanto, com o surgimento da nova geração dourada do Ajax, o PSV perdeu um pouco de seu protagonismo. Mesmo assim, conseguiu retomar a força no início dos anos 2000 e até hoje conquistando mais 11 títulos da Liga Nacional. Sua última campanha memorável em uma Liga dos Campeões aconteceu em 2004 e 2005, quando caiu nas semifinais em um duelo emocionante contra o Milan. E se Eindhoven tinha a Philips e Wolfsburg tinha a Volkswagen, em Sochaux, na França, havia a Peugeot, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo. E o Futebol Clube Sochaux foi fundado em 1928, mas sua história começa com uma visão pioneira do diretor da Peugeot, Jean-Pierre Peugeot. A montadora, que já era uma das mais importantes da Europa, desejava oferecer aos seus funcionários algo além das linhas de produção. Assim surgiu o Sochaux, inicialmente como uma espécie de projeto recreativo. Mas a ideia não era apenas divertir os trabalhadores. Jean-Pierre queria construir um time competitivo e, para isso, desafiou as convenções da época, defendendo a profissionalização dos jogadores, algo quase inconcebível na França dos anos 20. Logo em 1929, o Sochaux admitiu publicamente que pagava salários aos seus jogadores, um ato de vanguarda que sacudiu o futebol francês. Esse movimento ajudou a impulsionar o clube em seus primeiros anos, e ao longo da década de 30, com o respaldo financeiro e estrutural da Peugeot, o Sochaux viveu uma era dourada. Em 1935, conquistou sua primeira Ligue 1 e 3 anos depois, em 1938, repetiu o feito, provando que o clube não era só uma extensão da fábrica, mas uma potência em ascensão. Em 1937, ainda levantou a Copa da França após uma vitória emocionante sobre o Racing Strasbourg, consolidando seu nome na elite do futebol nacional. Porém, as glórias foram abruptamente interrompidas pela Segunda Guerra Mundial. A ocupação alemã quase levou o Sochaux ao fim, com recursos escassos e um cenário desolador. Mas o clube resistiu, unindo-se a pequenas equipes locais para sobreviver ao período de conflito e preservar sua identidade. Após a guerra, o Sochaux enfrentou anos de altos e baixos. Era um ciclo contínuo de subidas e descidas de divisão, sem conseguir recobrar o brilho dos anos 30. No entanto, nos anos 90, o clube conseguiu voltar à elite do futebol francês e a década de 2000 trouxe novos motivos para festejar. Em 2004, o Sochaux conquistou a Copa da Liga Francesa e em 2007 mais uma Copa da França, despertando a esperança de uma nova era próspera. Mas o mundo das montadoras estava mudando e com ele o suporte da Peugeot foi minguando. A crise econômica global impactou severamente a indústria automobilística e em 2015 a Peugeot decidiu cortar os laços, vendendo o clube para a Ledus, uma fabricante de lâmpadas LED de Hong Kong. Sob a nova gestão, o Sochaux entrou em um território desconhecido e com a presidência de Wing Sang Lee, uma nova fase começou a tomar forma. Mas falando de forma, a fórmula da Bayer nos faz voltar para a Alemanha. É lá que o Bayer Leverkusen surge como uma promessa peculiar no cenário do futebol europeu. Fundado em 1904, o clube nasceu não de uma paixão esportiva, mas de uma carta dos próprios trabalhadores da Bayer, sim, aquela gigante farmacêutica. Eles pediram à direção da empresa um espaço para praticar esportes, e foi assim que surgiu a Turn- und Spielverein Bayer Vier 0 Vier Leverkusen, que mais tarde se tornaria o clube de futebol que conhecemos hoje. Desde o início, o Bayer Leverkusen carregou o símbolo da fábrica nos seus ombros, um time nascido dos corredores da indústria farmacêutica, mas que, dentro de campo, se transformaria em um verdadeiro laboratório de talentos. Nos anos 80, a equipe começou a se destacar no cenário alemão, ganhando força entre os times mais tradicionais. Não era fácil conquistar seu espaço, mas foi em 1988 que o clube viveu seu primeiro grande feito. O Bayer Leverkusen se superou e levou a Copa da UEFA ao vencer o Espanhol nos pênaltis, após reverter uma desvantagem de 3-0 no jogo de ida. Com o passar dos anos, o Bayer Leverkusen continuou a se reforçar e nos anos 2000 montou um dos times mais respeitados da Europa. Em 2002,
Sob o comando de Klaus Toppmöller, o time alemão chegou perto de uma das temporadas mais gloriosas de um clube europeu. Eles estavam na disputa de 3 títulos: a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões. Na final da UCL foi derrotado pelo poderoso Real Madrid dos Galácticos por 2-1 na decisão. Raul e Zidane marcaram para o Real e o brasileiro Lúcio marcou para o Leverkusen. No entanto, o destino foi cruel. O time foi vice em todas essas competições, o que levou ao famoso apelido de Neverkusen. O revés trouxe lágrimas, mas também construiu uma das histórias mais marcantes do clube, com jogadores como Michael Ballack e Lúcio gravando seu nome no coração dos torcedores. Mas enquanto o Bayern continuava sua busca pela consagração, outro clube na França surgia para desafiar os gigantes. O Evian é um daqueles clubes cuja história é breve, mas intensa. Criado em 2007, o clube nasceu da fusão entre o Olympique Croix de Savoie e o Olympique Thonon-Chablais, adotando, 2 anos depois, o nome de Evian Thonon Gaillard FC. Sob os cuidados da Danone, o clube carregava no peito não só o nome da famosa marca de água, mas também o símbolo dos Alpes franceses em seu uniforme, um tributo tanto à sua região quanto ao rótulo de sua patrocinadora. Franck Ribot, o CEO da Danone, atuou como presidente de honra, e o clube parecia abençoado por uma ascensão meteórica. Em poucos anos, o Evian subiu de divisão em divisão com uma velocidade impressionante. Em 2008, elegeu a 4ª divisão francesa, em 2010 a 3ª divisão e em 2011 alcançou a 2ª divisão. Cada conquista parecia impulsioná-lo mais alto e, em 2011-2, o meteoro Evian aterrissou na elite do futebol francês, onde desafiaria as expectativas e enfrentaria os gigantes do país. A mudança de estádio para o Parc des Sports, em Annecy, refletiu o tamanho das ambições da equipe. E na Ligue 1, mesmo como um clube de menor expressão, o Evian não era um adversário que os grandes poderiam ignorar. A temporada de 2012 a 2013 foi um ponto alto e, ao mesmo tempo, o início de um caminho turbulento. O Evian chegou à final da Copa da França, enfrentou o Bordeaux em um duelo intenso que terminou com derrota por 3-2. Foi o maior feito da equipe, uma batalha que trouxe glória e orgulho aos seus torcedores. O elenco contava com jogadores que deixaram sua marca, como o brasileiro Betão, ex-Corinthians. Mas o sonho não se prolongou. O rebaixamento veio logo depois e a Evian, que havia subido tão rápido, começou a descer. A partir de 2014, o brilho do clube começou a apagar rapidamente. O clube sofreu rebaixamentos consecutivos, chegando à 3ª divisão em 2015. A situação se agravou quando a DNCG, o órgão regulador financeiro dos clubes franceses, rejeitou a sua inscrição, rebaixando-o ainda mais devido a graves problemas financeiros. Em 2016, sem forças para disputar nem mesmo a 4ª divisão, o clube foi obrigado a encerrar o time principal e dissolver o elenco. Em dezembro de 2016, o Evian foi oficialmente extinto, deixando para trás apenas as categorias de base e o time feminino. No vazio deixado pelo Evian, nasceu uma nova equipe, o Thonon Evian Savoie FC, uma tentativa de manter o espírito do clube vivo, mas agora sem o patrocínio da Danone e sem competições nacionais. E enquanto o Evian representava uma curta explosão no futebol, do outro lado da fronteira, na Alemanha, um clube histórico como o Carl Zeiss Jena já tinha décadas de tradição e um papel marcante no futebol europeu. Fundada em 1903, o Carl Zeiss Jena nasceu dos trabalhadores da Carl Zeiss AG, uma empresa visionária que literalmente transformou a forma como o mundo enxerga. Com lentes, sistemas ópticos e dispositivos médicos, a empresa ajudou a criar um clube que levava seu nome e sua paixão pela precisão e inovação para dentro dos gramados. O Carl Zeiss Jena teve 2 fases de ouro que ainda ecoam nas arquibancadas. A primeira veio na Gauliga Mitte, uma das principais ligas da antiga Saxônia, onde conquistou um impressionante tetracampeonato entre 1935 e 1941. Esse período marcou o início de uma tradição de resiliência e luta, que seria testada e lapidada sob o cenário político e econômico da Guerra Fria nas décadas seguintes. Com a divisão da Alemanha, o Carl Zeiss Jena encontrou-se no lado socialista, disputando o campeonato da Alemanha Oriental. Foi ali, ao lado de rivais tradicionais como Dinamo Dresden e Hansa Rostock, que o clube viveu a sua segunda era dourada,
conquistando 3 campeonatos nacionais e 4 Copas da Alemanha Oriental entre os anos de 1960 e 1980. A queda do Muro de Berlim trouxe grandes esperanças para o Carl Zeiss Jena, que sonhava com os olhos cheios de esperança em se medir contra o restante da Alemanha reunificada. Mas a realidade revelou-se bem mais cruel do que o esperado. Sem o mesmo nível de patrocínio e apoio financeiro que sustentava seus dias de glória no lado oriental, o Carl Zeiss Jena passou a viver como um clube ioiô, oscilando entre a segunda e a terceira divisão da Bundesliga. A crise atingiu seu ápice em 2009, quando uma dívida de 1 milhão de euros ameaçou apagar para sempre o legado do clube. Em um gesto raro de comprometimento e sacrifícios, os jogadores aceitaram cortes salariais para manter a equipe viva, salvando a instituição de um colapso iminente. Cada partida, cada gol, era como uma batalha épica vencida na luta por manter viva essa tradição de décadas. E se você chegou até o final do vídeo, espero que tenha gostado. Esse conteúdo foi baseado em uma matéria da ESPN postada em 2018, então os créditos vão para eles. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta quais essas histórias mais te impactaram.